O Vasco hoje anunciou a sua terceira contratação para a temporada de 2025. Trata-se de Lucas Oliveira, já está aparecendo aí na sua tela. E no site oficial do clube, o Vasco publicou o seguinte: o Vasco da Gama acertou a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, de 28 anos. O atleta defendeu o Kyoto Sanga do Japão na última temporada e chega ao Gigante da Colina com contrato por 2 temporadas até dezembro de 2026. A data de apresentação oficial do jogador será divulgada posteriormente. E aí o Vasco dá boas-vindas ao Lucas Oliveira, que é carioca, começou a se destacar nacionalmente pelo Atlético Goianiense. Em 2022 ele foi contratado pelo Cruzeiro e foi um dos destaques da equipe mineira na campanha do título da Série B daquele ano. Na temporada seguinte ele foi vendido ao Valladolid, retornou ao Cruzeiro e seguiu por empréstimo ao Kyoto Sanga do Japão, clube que ele estava até vir para o Vasco da Gama. Lucas Oliveira vai usar a camisa de número 29 no Vasco da Gama. Zagueiro Lucas Oliveira, anunciado de forma oficial pelo Gigante da Colina. Eu já disse aqui em outros vídeos, mas como estou falando aqui sobre essa contratação, eu acho que é um jogador que vem para compor elenco. Acho que é um jogador que não tem ali essa, enfim, bagagem, vamos dizer assim, para chegar e ser titular absoluto do Vasco. Acho que vem para compor elenco e brigar por posição. Muito provavelmente a zaga titular do Vasco será João Vitor e o Maurício Lemos, que a gente vai falar aqui na sequência. Mas enfim, é um jogador que o Felipe e o Pedrinho já conhecem desde a época do Tigres do Brasil, né? O Pedrinho já falou sobre o Lucas Oliveira em algumas transmissões, na época que ele era comentarista. Enfim, é desejar aqui boa sorte, né, ao Lucas Oliveira. O Vasco muito tímido, né, nessa janela de transferências. Até o momento, nenhuma contratação que empolgue assim a torcida cruzmaltina. Talvez a contratação que mais traga alguma esperança é o meia Tietê, que veio do Botafogo. Bom, vamos falar então aqui de Maurício Lemos, né? Tinha a expectativa, inclusive, do Maurício Lemos desembarcar hoje no Rio de Janeiro, mas a informação da Rádio Itatiaia é que o zagueiro Maurício Lemos está em Belo Horizonte para resolver os últimos trâmites da sua transferência do Atlético para o Vasco da Gama. O jogador era aguardado nessa quarta-feira no Rio de Janeiro, mas a sua chegada atrasou. Lemos voltou do Uruguai e vai assinar os últimos papéis de sua saída junto ao Atlético. Além disso, questões pessoais também estão sendo resolvidas pelo jogador e por sua família. O Vasco já tem tudo acertado com o zagueiro e também com o Atlético Mineiro, que está a caminho do Rio de Janeiro. Enfim, o Vasco vai arcar aí com o salário, né, total do atleta, e ele chega por empréstimo até o final dessa temporada, no mesmo mês que se encerra, né, o contrato com o Atlético Mineiro. Então a gente já pode dizer que o Lemos não joga mais pelo Atlético Mineiro, está chegando aí no Vasco da Gama por empréstimo, é aguardado no Rio de Janeiro ainda nessa semana, mas praticamente tudo certo entre Vasco e Maurício Lemos. Bom, informação agora do Globoesporte.com é sobre Vitor Sá. Em busca de reforços para o setor ofensivo, o Vasco procurou o atacante Vitor Sá, do Krasnodar da Rússia. O contato foi feito diretamente com o atleta pelo diretor técnico Felipe, mas nenhuma proposta foi feita ao clube russo, que não quer abrir mão do jogador neste momento. A diretoria vascaína deixou as portas abertas para uma negociação no meio do ano, quando a temporada europeia se encerra. Vitor Sá atuou por 3 temporadas no Botafogo, entre 22 e 24, e atualmente tem um filho que reside no Rio de Janeiro, o que poderia pesar na sua decisão de retornar à cidade carioca. Internacional e Santos também realizaram consultas pelo jogador nessa atual janela de transferências. A contratação de atacante de lado de campo é uma das prioridades do Vasco nesse mercado de transferências. O ponta esquerda de 30 anos, Vitor Sá, está em alta lá na Rússia e é titular do seu time, que é líder do campeonato russo. Na atual temporada são 19 jogos, com 3 gols e 5 assistências. O jogador é visto como uma peça importante pela diretoria e pelo staff do Krasnodar, e o contrato dele é até junho de 2026. Então, é uma negociação
difícil, né? Difícil de acontecer, mas seria um baita de um reforço o Vitor Sá, se vier só para o meio do ano. Para encerrar esse vídeo, vamos falar de 2 jogadores que estavam no Vasco na última temporada e já tem novo clube, já foram anunciados. O Rossi foi anunciado pelo Paysandu. Boa sorte ao Rossi no Papão da Curuzu, uma lista branca, outra lista azul. É o Paysandu, o Papão da Curuzu. Boa sorte aí ao Rossi lá no Papão. E o Rojas foi anunciado pelo Olímpia do Paraguai. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva, saudações, até a próxima, fui!